de biologia hoje da segunda série nós vamos falar sobre o grande grupo das criptogamas, mais especificamente das briófitas e das pteridófitas. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, na página 1 e 2. Então, gente, na aula passada a gente viu a evolução, como que os vegetais conseguiram sair do meio líquido, do meio aquoso e dominar o meio terrestre. Hoje a gente já vai começar a falar desses vegetais em si, quais são eles, e vamos falar as suas principais características. Só que antes a gente precisa entender que esses vegetais eles são divididos. Os vegetais que a gente denomina como vegetais superiores, eles são divididos em dois grandes grupos. São eles as criptogamas e as fanerogamas. Hoje, especificamente, nós vamos falar das criptogamas. As fanerogamas nós vamos deixar para falar futuramente. Por quê? Porque a gente continua seguindo uma linha evolutiva, porque mesmo que esses vegetais tenham conseguido características, adquirir características e manter essas características através da linha evolutiva devido à seleção natural, eles continuam a desenvolver características que lhes confere melhor adaptação ao meio. Então, essas duas grandes divisões, esses dois grandes grupos, criptogamas e fanerogamas, sofrem subdivisões. E é o que a gente vê hoje. As criptogamas elas se dividem em briófitas e pteridófitas. E as fanerogamas vão se dividir em gimnospermas e angiospermas, que nós vamos ver futuramente. Hoje, então, nós vamos ver as principais características das criptogamas desses dois grupos, que são as briófitas e as pteridófitas. Dentro das criptogamas também segue-se uma linha evolutiva. O primeiro grupo a surgir foi o das briófitas e em seguida veio das pteridófitas. E a gente consegue observar nitidamente essa questão evolutiva quando a gente começar a observar a sua morfologia. Por exemplo, vamos lá. A gente percebe que as briófitas elas vão possuir uma estrutura muito menor do que a das pteridófitas. Nós não conseguimos encontrar um exemplar de briófitas com grande porte. Então as briófitas elas têm que manter um porte pequeno por uma simples razão. Qual? As briófitas elas não vão apresentar uma estrutura denominada de vasos condutores ou, como vocês preferirem, traqueídeos. Por que tem essas duas nomenclaturas e é importante vocês saberem? O Enem normalmente cobra vasos condutores, a UERJ normalmente cobra traqueídeos. Qual que é o correto? Não tem o correto, ambas estão certas, ok? Vai depender da bibliografia que você vai estar lendo, que você vai estar estudando, pesquisando. Porém, ambas estão certas, tá? O mais importante é que você saiba ler, e identificar o que está querendo dizer a questão. Então, vasos condutores ou traqueídeos. Então, as briófitas, elas ainda não apresentavam essa estrutura. Elas não apresentavam nem traqueídeos e nem vasos condutores. Então, o que acontecia? Elas não conseguiam transportar a sua seiva para todo o corpo do vegetal, já que esta é a função dos vasos condutores. E aí, está explicado o motivo pelo qual ela não pode ter um grande porte. Se ela não tem como transportar essa seiva, como que ela vai ter um grande porte? Então ela tem que ter um porte pequeno, porque esse transporte de seiva é feito através de difusão. E a gente sabe que o processo de difusão ele não pode ser em longas distâncias. Então as briófitas têm pequeno porte devido ao processo de transporte que é feito por difusão devido à ausência de traqueídeos ou vasos condutores, ok? E aí outra característica que a gente percebe é que as briófitas elas necessitam viver em lugar úmido. Por que elas têm que viver em lugar úmido? Porque elas ainda dependem da água. Mas, professor, você falou que esses vegetais desenvolveram as características lá, a proteção do zigoto, tudo aquilo que a gente viu na última aula. Sim,
mas só que as briófitas ainda dependem da água para se reproduzir, porque os seus gametas, ao serem liberados, eles são flagelados e eles necessitam ser transportados pela água. Tá? Então isso é uma coisa muito interessante, as briófitas necessitam da água para a sua reprodução, ok? Outra característica muito interessante das briófitas é que elas não vão apresentar estruturas típicas de uma planta, como raiz, caule e folha. Elas vão apresentar estruturas rudimentares, denominadas como, no caso da raiz vai ser denominado como rizoide, no caso da folha filioide, no caso do caule caloide, ok? Essas são as estruturas, as características de uma briófita. Quando a gente vai para o grupo das pteridófitas, a gente percebe já uma questão evolutiva mais adaptativa. A gente já percebe que as pteridófitas, apesar de não terem portes imensos, elas já conseguem apresentar um porte maior devido ao que? Já graças a ser o primeiro grupo a desenvolver traqueídeos, ou seja, vasos condutores. Então, por eles apresentarem os vasos condutores, eles já conseguem se desenvolver mais e apresentar um maior porte, porque esses nutrientes já conseguem ser transportados com maior facilidade para todo o corpo do vegetal. Então, esses vasos condutores proporcionaram às pteridófitas um maior desenvolvimento relacionado ao seu porte e também o surgimento de algumas estruturas que antes não eram vistas nas briófitas, como o caule, a raiz e as folhas, já específicas como a gente já conhece. E uma outra característica que foi bem sucedida é o domínio total do meio terrestre. Assim como as briófitas ainda dependiam da água para se reproduzir, as pteridófitas agora já não dependem mais dessa água para se reproduzir. As pteridófitas já conseguem dominar o meio terrestre totalmente, a gente pode dizer assim. Ok? Então, gente, antes da gente entrar aqui em algumas curiosidades, fica aqui o meu pedido da atividade devolutiva número 2, relacionada ao capítulo 1. Eu quero que vocês comparem, tá? Ou seja, vocês vão diferenciar o ciclo reprodutivo ou o ciclo de vida das briófitas e das pteridófitas, ok? Fico aguardando. E aí, algumas curiosidades de vestibular. Vamos lá. Primeiro, muitas vezes fazem uma analogia entre briófitas e anfíbios, dizendo que as briófitas são os anfíbios do mundo vegetal. Por quê? Lembra que os anfíbios foram os primeiros vertebrados a dominar o meio terrestre, porém não totalmente, porque eles dependiam do meio aquoso para se reproduzir. As briófitas a mesma coisa, foram os primeiros vegetais a dominar o meio terrestre, porém não totalmente, porque dependiam do meio aquoso para se reproduzir. E aí lá no caso dos animais veio os répteis, que dominou com sucesso totalmente, e nos vegetais veio as pteridófitas, que dominou o meio terrestre totalmente com sucesso. Então essa é a analogia, ok? Uma última curiosidade, uma questão clássica de vestibular, é uma imagem, né, aonde a gente tem uma floresta dominada por imensas briófitas, e aí pede-se para você explicar o que está de errado ali, por que é inviável que aquilo aconteça. E é simples, a gente já viu hoje isso. É justamente porque as briófitas não têm como ter um grande porte devido à ausência de vasos condutores, porque o seu transporte é feito através de difusão, ok? Muito simples. Então essas são as duas questões bem típicas e que se encontram muito relacionadas ao vestibular, ok? Então, gente, fico aguardando a atividade devolutiva, faz o resumo como sempre. Até a próxima, muito obrigado.